Seguimos o nosso estudo maravilhoso do livro de Hebreus. Eita, que perdi aqui meu livro, mas tá tudo bem. Bom, semana passada nós falamos aí sobre o... Alguém lembra qual que era o capítulo que nós estávamos semana passada? A gente estava no capítulo 6. Capítulo 6, e logo nós estamos hoje no capítulo 7. 9, 6, 7. Isso mesmo, capítulo 7. Bom, o que a gente falou lá no... Só para um breve resumo, quem consegue fazer um resuminho rápido ali do capítulo 6 para a gente já adentrar no capítulo 7? Quem lembra? Deus, eu tô achando que você tá ardente para falar. Sua boca fez assim. Bora. Cara do Matheus. Apostasia, foi isso que foi dito. Tá dizendo sobre os perigos da apostasia. É uma exortação, advertência do escritor para estes cristãos daqui, o perigo que eles estavam sofrendo ao voltar à velha lei. Eles estavam se afastando da verdade, estavam se apostatando da fé verdadeira. Boa. Obrigado, Deus. Obrigado. Bom, e ali nos últimos versículos, né? Ele vem e fala um nome meio que esquisito, né? Fala um nome bem curioso. Quem lembra desse nome? Melquisedeque. Melquisedeque, né? Nós já falamos, se não me engano, no capítulo 5, ele vem trazendo, já deu um breve relato ali sobre, faz uma alusão a Melquisedeque, né? Aí no capítulo 6 aqui, no finalzinho, né, no versículo 20, ele fala, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. De novo. E aqui no capítulo 7, ele vai trazer um pouco mais a fundo sobre o que ele quer dizer para aqueles judeus, né, que estavam aí com risco iminente de apostatar da fé. Viu como saiu? Então, assim, eles estavam com risco iminente, né, porque eles estavam meio que voltando ali para o judaísmo. E esse voltar para o judaísmo corria um risco muito grande de abandonar a fé, né? E aí ele vem trazendo, né, falando de novo, né, sobre a imutabilidade da promessa de Deus, né, falando quem que é o Senhor Jesus Cristo, que agora ele é o sumo sacerdote, mas não da ordem levítica, sim da ordem de Melquisedeque, né? Então vamos ler aqui o capítulo 7, dos versículos de 1 a 3, né? E a gente vai discorrendo aí o capítulo e vamos falando sobre, tá? Vamos lá. Porque esse Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente, se interpreta rei de justiça. Depois também, rei de Salém, ou seja, rei da paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Aqui ele vem fazendo com que esses hebreus lembrassem do texto, né? Lá, fazendo já analogia lá no Velho Testamento, né? O nome de Melquisedeque, ele é citado 2 vezes ali no Velho Testamento. Ele é citado lá em Gênesis, né? E também é citado lá em Gênesis, bem nesse trecho que ele traz como exemplo, quando Abraão dá realmente dízimo para Melquisedeque e também é abençoado por ele. Então, lá em Gênesis 14, 18, e também, mais para frente, a gente vai falar um pouquinho de Salmo 110, 4, né? Também onde é citado Melquisedeque. E o autor, aqui nós falamos realmente na aula passada, e eu até fiz um comentário, como o autor escreve bem, como ele faz aqueles judeus entrarem numa reflexão daquilo que eles sabiam. Ele vai fazendo várias analogias com o Velho Testamento, porque é algo que eles dominavam e algo que eles queriam voltar, né, na prática judaica. E depois eu fiquei pensando, poxa, talvez eu não tenha sido tão feliz em falar, poxa, como o autor escreve bem, como ele faz bem, né, essa parte, é um texto maravilhoso, eu até brinquei que ele tiraria nota 1000 no Enem. Só que, na realidade, quanto mais a gente estuda,
Fala, cara, é meio que, assim, não sei se impossível, mas é muito louco pensar que realmente um ser humano poderia fazer com tanto detalhe, com tanto esmero. E de fato não foi. O livro de Hebreus é inspirado por Deus. É Deus que inspirou esse homem a escrever esse livro tão belamente e que exorta tão bem tanto aqueles ouvintes quanto a nós hoje. De tão importante que é. Então, assim, quando ele traz esses textos, ele vem dando sinais, é muito habilidoso a escrita, né? Aí, então ele termina o capítulo 6 aqui, falando fazendo esse comparativo com Melquisedeque, e já inicia aqui o capítulo 7, lembrando, obviamente, que isso é uma carta, mas ele já vem dando sinais, e agora ele vem exemplificando o que ele quer dizer quando ele coloca os exemplos de Melquisedeque. E aqui nesses primeiros 3 versículos, ele vem já chamando a atenção desse povo judeu sobre a questão, falando, ou seja, o sacerdote do Senhor Jesus Cristo é de acordo com a ordem de Melquisedeque. Bom, para aqueles judeus, né, eu acho que era muito claro a questão de Melquisedeque e ficou muito claro para eles, né? Para nós, a gente precisa estudar um pouquinho, né? Primeiramente, quem era Melquisedeque? Quem se arrisca? Melquisedeque, ele foi rei na época de Abraão da cidade de Salém, que hoje em dia e posteriormente foi conhecido como Jerusalém. Ele era sacerdote, ele era rei e sacerdote, mas nessa época não foi ainda estabelecido toda a ordem do sacerdócio levítico e etc. E ele era quem fazia sacrifícios. Abraão tinha feito um grande sacrifício depois, acho que de uma guerra que ele acabou participando para Melquisedeque, e Melquisedeque abençoou ele. Eu acho que é essa a história. Aí esse seria Abraão, ele pagou dízimo, né? Deu isso. despojos daquela guerra para Melquisedeque e depois abençoou, né? Então, o primeiro ponto aqui, obrigado, Teco, tá? Pela explicação sobre Melquisedeque, né? Primeiramente, o texto aqui já fala, ele era rei de Salém, tá? Depois ele fala que ele era sacerdócio do Deus Altíssimo. Então, como o Teco falou, não tinha um sacerdócio levítico aqui. A gente está falando de Abraão, lá atrás ainda, né? Mais para frente a gente fala, o texto bíblico vai falar que o Levítico ainda estava no corpo de Moisés, né? De Abraão. Então, assim, não tinha nascido ainda, não era constituído, né? Tem o povo judeu, eu estava fazendo estudo e vi uma curiosidade. O judeu, ele acredita, isso tudo é um parênteses aqui, tá bom? Porque assim, a Bíblia não deixa claro exatamente quem que era Melquisedeque. Realmente ele é uma figura emblemática dentro da Bíblia. Ele aparece algumas vezes na Bíblia, aparece no Velho Testamento, aí em Gênesis, depois em Salmo, e depois ele vem aparecer aqui em Hebreus, tá? Então, o autor de Hebreus fala algumas vezes dele, né? Só para exemplificar a questão do sacerdote. Então, assim, que fique claro, a Bíblia não deixa claro quem é. Mas o povo judeu, né? O judeu acredita-se que talvez Melquisedeque fosse Sem, né? Filho de Noé. Porque aí depois eu fiquei curioso, fui pesquisar, e realmente, assim, Abraão, ele viveu em torno de 210 anos na mesma linha de tempo que Sem. Então, por isso que eles acreditam, embasam a fé deles, setando que Melquisedeque era Sem. Cara, não tem nada na Bíblia falando isso. Isso é só uma curiosidade aqui que eu estou trazendo para vocês sobre esse estudo aqui, né? Falando que Abraão, ele sabia quem era, enfim, foi lá e pagou os despojos, e era Sem, que era esse sumo sacerdote. A Bíblia não diz isso, tá? Trazendo esse parênteses aqui. Mas é interessante também a gente pensar que, poxa, que Abraão, ele viveu com Sem, cara. Sem, filho de Noé, né? Então, assim, provavelmente, né, até tem uma parte da linha de tempo, também o próprio Noé era vivo, né? Então, provavelmente Abraão conhecia realmente, acabou conhecendo sobre a história bíblica, sobre Adão, sobre, enfim, toda a história da criação de Deus, né, através do próprio Noé, do próprio Sem. Então, é interessante a gente pensar, né, nessa hipótese também. Mas o ponto não é esse. O ponto é realmente a gente tentar entender o que o autor quer dizer quando ele compara o sacerdócio do Senhor Jesus Cristo com a mesma ordem de Melquisedeque, tá? Quando a gente pensa no sacerdócio levítico, a gente vê que tem uma ordem, né?
Qual que é a ordem para ser um sacerdócio levítico? Alguém? Se arrisca? Qual que é a ordem do sacerdote levítico? A pergunta é sobre tipo, os requisitos para ser um sacerdote. Sim, sim. Qual que é o principal requisito para ser um sacerdote, na ordem, levítica, né? Vamos dizer assim. Fui falar para ser um avião bem maior. Mas, pô, como o próprio nome já diz, né, ser da linhagem de Levi. Exato. Ou seja, você precisava ali ser da linhagem, né? Lá de Arão, ou seja, precisava ter uma descendência para poder ser um sacerdote, beleza? Aqui, quando a gente lê aqui que, por exemplo, Melquisedeque, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, ou seja, permanece sacerdote perpetuamente. Ele está aqui falando, por exemplo, quando a gente olha para Jesus, a gente é sabido, a gente sabe que Jesus não era, né, descendente de Levi. Jesus era descendente de Judá, né? E aí a gente volta um pouquinho. Então pega esse ponto. Então Jesus, descendente de Judá, beleza? E os descendentes, os sacerdotes eram descendentes de Levi. Beleza. Aqui ele fala que Melquisedeque ele tinha duas patentes. Quais são as patentes que Melquisedeque tinha aqui? Hoje vai ser só pergunta, hein? Rei e sacerdote. Legal. É importante a gente pensar, a gente olhar e destacar essa parte aqui. Ou seja, Melquisedeque era rei e sacerdote. Jesus Cristo, ele traz a gente sabido que Jesus Cristo é o nosso rei e ele é o nosso sumo sacerdote, de acordo, né, com a ordem de Melquisedeque. Quando a Bíblia fala que ele não tem genealogia, não tem, e realmente não se sabe, né? Quando a gente olha, principalmente quando vem qualquer nome ali dentro da palavra do Senhor, normalmente vem falando qual que é a sua genealogia, filho de quem, da descendência de tal, enfim, da tribo, enfim. Sempre é muito interessante quando fala da descendência, e é muito importante, realmente, para o povo de Deus, a questão da descendência. Melquisedeque não tem. Não tem. E aí, assim, meio que eu, particularmente, não creio realmente nessa parte, que o judeu talvez acredite, né? Porque senão falaria aqui, né? Beleza, sem descendente de Noé e assim sucessivamente. Então aqui não está destacado realmente. A ordem de Melquisedeque, o sacerdote de Melquisedeque, foi dado pelo próprio Deus, assim como Cristo. Ou seja, o sacerdote levítico, ele é dado de acordo com a descendência de ser da tribo de Levi, de ser um descendente direto de Levi. Aí sim você pode ser um sacerdote. Não poderia ter sacerdote, de acordo com a lei de Moisés, um descendente da tribo de Judá. Não pode. Então, assim, trazendo aqui para esse texto, né, a gente entende, beleza, que Melquisedeque, né, ele era o rei de Salém, né, e ele também, ele era o rei da paz. Sem paz, sem pai, sem nenhuma genealogia, que não teve princípio de dias, nem princípio de existência. Então, essa figura de Melquisedeque, o autor aqui está trazendo realmente que a ordem que foi dada, o sacerdote do Senhor Jesus Cristo, é a mesma ordem que foi dada para Melquisedeque, do próprio Deus. Então, é nessa mesma ordem que Jesus Cristo é constituído o nosso sumo sacerdote. Vamos seguir o texto aqui, aí no versículo 4 em diante, né? Que aí ele vai começar a fazer essa comparação, ele abre esse pano, né? Ele traz esse pano de fundo, essa alegoria, para exemplificar o sacerdote de Jesus Cristo. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirando dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi receberam o sacerdote têm mandamento de recolher de acordo com a lei os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham esses descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles recebeu o dízimo de Abraão e abençoou.
o que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém ali, aquele de quem se testifica que vive, e por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-as na pessoa de Abraão, porque aquele ainda que não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Então, o autor vem dizendo o seguinte, tá bom, beleza, Jesus Cristo, ele é a ordem dos sacerdotes de Jesus Cristo, ele é semelhante à de Melquisedeque, dado por Deus. E ele vem trazendo por que a ordem de Melquisedeque é maior que a ordem levítica. O próprio Abraão pagou o dízimo para Melquisedeque. O próprio Abraão pagou. E aí ele coloca aqui, né, que ele fala assim, a própria tribo de Levi, os descendentes de Levi, pagaram o dízimo de acordo para Melquisedeque, ou seja, mostrando a superioridade. Então, a ordem de Melquisedeque é superior à ordem levítica, né? Falando que eles mesmos pagaram um dízimo para Melquisedeque. E aqui ele fala o seguinte, não tem como alguém inferior abençoar alguém superior. Não foi Abraão que abençoou Melquisedeque. Pelo contrário, foi Melquisedeque que abençoou Abraão. Então, assim, por isso que não tem como o sacerdote levítico ser maior que um da mesma ordem que Melquisedeque. E aí ele traz a Cristo. Então, Cristo é superior ao sacerdótico levítico, que eles estavam voltando aqui, né? Lembra que o problema aqui da carta é que os judeus convertidos ao cristianismo estavam voltando às práticas judaicas, estavam voltando para a lei. Gui? Foi o Gui? O Guilherme. Tá meio, minha tela está meio bagunçada aqui. Fala aí, Gui. E devia ser complicado isso para esses judeus aqui ouvirem isso, né? Porque eles tinham Abraão como uma referência muito grande. E ouvir que Melquisedeque era maior que Abraão, mesmo sendo um sacerdote que não era dessa tribo de Levi, né? Então, eu entendo que a ideia que ele quer trazer aqui é que, olha, se o sacerdócio de Melquisedeque, que foi instituído por Deus, era superior ao de Abraão, e superior ao de Levi também, o sacerdócio levita, né? O sacerdócio de Cristo é da mesma ordem, né? É um sacerdócio mais elevado. Então, eu penso que na cabeça de um judeu, de um cristão convertido, de um judeu convertido ao cristianismo, isso devia doer um pouquinho, né? De ouvir uma afirmação dessa, porque eles ainda estavam apegados àquelas coisas da antiga aliança, ao nome de Moisés, que era muito forte, né? Que era de Abraão, falei Moisés, de Abraão, que era muito forte, né? Então, para eles ia ser um grande, quase que um soco no estômago ali, né? Para ouvir esse tipo de afirmação. Sim, e é muito interessante como vem a carta, desde lá do capítulo 1, falando da superioridade de Cristo, que aí fala que Cristo é superior a Moisés, superior aos anjos, e aí depois agora ele vem falar que Cristo também é superior a Abraão, é justamente esse ponto. Então assim, o autor vem trazendo essa superioridade acima de tudo, e realmente devia ser muito difícil para eles. Soava, talvez, né, penso eu, que até uma heresia aos ouvidos de um judeu falar isso. Mas aqui a gente está falando de judeus convertidos. Eles já tinham anteriormente, eles já tinham bebido leite, lembra? Eles já sabiam dos princípios, né, da fé em Cristo Jesus. Só que eles ficaram no leitinho, como nós falamos, né, nas aulas anteriores, ficaram muito no leite, e aqui começaram a voltar para as práticas judaicas. Então, aqui o autor ele é muito duro, realmente. Para nós não soa tão duro, porque nós não seguimos uma ordem judaica, né? Mas para eles que estavam seguindo, poxa, a vida toda, cresceu, né? Como muitos aqui cresceram na igreja, sabendo de Cristo Jesus, eles cresceram ouvindo de Abraão, ouvindo as histórias, ouvindo sobre a lei. Muitos deles sabiam da lei de cor, como o próprio autor aqui sabe perfeitamente sobre essa lei. Então, assim, aqui o autor está deixando claro que tudo isso valeu, beleza, né? Só que foi pano de fundo. Chegou algo que é maior do que o sacerdote levítico. Chegou algo da mesma ordem do sacerdote de Melquisedeque, que é maior do que toda a linhagem de Arão. E toda a linhagem de Abraão. Então, assim, não tem nada maior que isso. E aí o Cristo Jesus, ele é constituído superior, sumo sacerdote, com a mesma ordem, ou seja, pelo próprio Deus,
sendo o sumo sacerdote. Então, assim, ele traz, mostrando esse pano de fundo, falando sobre a superioridade, né? Da mesma forma que não tem como, por exemplo, os levitas abençoarem, Abraão abençoar o sacerdócio de Melquisedeque, por exemplo, porque era superior a ele. E agora, Jesus Cristo, ele vem trazendo que Jesus Cristo é esse sacerdote perfeito. Ele é superior ao sacerdote levítico. Seguindo aqui o texto. Versículo 11. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdote levítico, pois nele, baseando o povo, recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois quando se muda o sacerdote, necessariamente há também mudança de lei. Porque aquele de quem são ditas essas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar, pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo ao qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. E isto é ainda muito mais evidente quando a semelhança de Melquisedeque se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder da vida indissolúvel. Portanto, se testifica, tu és sacerdote para sempre. Aí é aquele citando o Salmo 110, 4. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança, por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E, por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nos acheguemos a Deus. Então, aqui ele faz todo aquele pano falando, poxa, lembra lá que foi Abraão que foi abençoado pelo um sacerdote que era maior do que os descendentes dele? Então, assim, Abraão foi abençoado por Melquisedeque. Ele tinha uma ordem maior do que a ordem levítica. E aí ele vem falando que o sacerdócio do Senhor Jesus Cristo é segundo a ordem de Melquisedeque, tem semelhança com essa ordem. Ou seja, foi constituído pelo próprio Deus. E agora, aqui nesse versículo, ele vem falar assim, beleza, vocês entenderam? Né? Então, por que existe agora, como existe um sacerdote que é muito maior do que o Levítico, que foi dado por mãos humanas, e ele era falível? Porque o que acontecia? O próprio sumo sacerdote, ele precisava ir lá uma vez por ano para poder levar sacrifícios em perdão dos pecados do povo, ele tinha que levar primeiro do dele. Ele era imperfeito. O sumo sacerdote, Levítico, ele era imperfeito. Ele tinha que pedir perdão e levar sacrifícios pelos seus próprios pecados primeiro, para depois apresentar o do povo. Aqui ele está falando que Jesus Cristo, ele é o sumo sacerdote e ele é o sumo sacerdote perfeito. E é superior. Ou seja, a partir do momento que Jesus Cristo é constituído nosso sumo sacerdote, igual semelhança à ordem de Melquisedeque, se revoga o último sacerdote. Então, assim, e se só houve isso porque era imperfeito. É o que ele vem falar aqui. Ou seja, todo aquele sacerdócio, todo aquele rito, toda a lei, né, mosaica, tudo o que acontecia era imperfeito. Agora chega uma nova lei, um novo sacerdote, né, um novo testamento, uma boa nova, algo que é perfeito e que é imutável. Jesus Cristo é perfeito e imutável, não tem nada superior comparado ao Senhor Jesus Cristo. E aqui ele vem deixar muito claro sobre isso, né? Então, e aí ele vem trazendo, já traz remetendo também o outro. É muito interessante como ele fala, ele pega as duas citações ali sobre... Gente, eu estou vendo subir aqui os textos no chat, mas eu não estou conseguindo ler da forma que eu coloquei a tela aqui. Se alguém puder ler, eu agradeço, tá? O Terra falou, Abraão Legal. mesmo é um novo nome dado por Deus a Abrão. Exatamente. Ou seja, Deus mudando constantemente ali as ordens que tinham. Mas mesmo assim, imperfeito. Tudo era plano de fundo. Tudo dava sinais para a perfeição.
E aqui ele traz a outra citação de Melquisedeque no Velho Testamento, que é justamente o Salmo 110:4, que é: tu és sacerdote para sempre, ou seja, falando já de Jesus Cristo, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E nós lemos nos capítulos anteriores, nos versículos anteriores, que Deus, ele não pode mentir. Ou seja, Deus, ele fala algo que não pode ser revogado. E fala que Jesus Cristo é sacerdote para sempre. E ponto final, não tem mais outro sacerdote. Voltando aqui, né, a questão da ordem ali levítica, poxa, eles morriam. Eles eram homens. Eles morriam e sucedia outro. A partir de agora, não tem mais nenhum descendente direto, foi revogado. Agora, a nova ordem é o Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote. Tudo bem até aqui, gente? Perguntas? Tranquilo? Seguindo aqui acho que para uma parte bem fechando esse capítulo, né? E aí ele vai falar muito da superioridade agora. Beleza, eu apresentei aqui, expliquei para vocês lá como que foi feito, como que era a ordem de Melquisedeque. Falei agora para vocês que o sacerdote do Senhor Jesus Cristo é igual, semelhante ao sacerdote da mesma ordem de Melquisedeque, ou seja, dado pelo próprio Deus, né? Falou como o sacerdote do Levítico, como a ordem, com todas as leis, eram falhas, né? Porque eram homens falhos, né? Falando, sendo sumos sacerdotes, e eles tinham que pedir perdão pelos seus, levar sacrifício pelos seus próprios pecados, depois apresentar o sacrifício do povo. E agora ele vem falar sobre Cristo, né? Sendo sacerdote e o único perfeito, né? Um ponto importante aqui também, quando ele fala aqui que Melquisedeque era rei, né? E também era sacerdote, Jesus Cristo também. Porque da descendência da tribo de Judá saiu o rei Davi. E assim, depois do rei Davi, teve descendência, ou seja, teve descendência do seu reinado. Então, morreu Davi, depois veio Salomão, e assim sucessivamente teve descendência ali do seu reinado. Então, Jesus Cristo, ele vem, né, da tribo de Judá, descendência do rei Davi, ou seja, rei e também sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, ele traz essa questão, né? Melquisedeque também, tem uma parte que eu anotei aqui, sobre o nome de Melquisedeque, né? A primeira parte do nome de Melquisedeque, ela significa meu rei. E a segunda parte, ela significa justo, ou seja, rei justo, rei de justiça. Ele era rei de Salém, né? Uma referência justamente, como o Teco falou, a cidade de Jerusalém. Então, assim, ele justamente Jesus Cristo, né? Quando o próprio Deus fala lá que realmente tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, tem toda essa, vamos dizer assim, toda essa ligação com o nome de Melquisedeque, transparecendo, né? Indicando no sacerdócio e no reinado do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, ele é rei e também sacerdote. Da mesma forma que foi Melquisedeque, e se ele é constituído segundo a própria ordem de Melquisedeque, que é o próprio Deus vivo. Seguindo aqui nos versículos 20 a 28. E visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas esse com juramento por aquele que lhes disse: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo, Jesus tem tornado fiador de superior aliança. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Esse, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convia um sumo sacerdote como esse, santo, imutável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios primeiro,
por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constituiu sumos sacerdotes a homens sujeitos a fraquezas, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constituiu o Filho, perfeito para sempre. E aí ele fecha aqui, falando quem é esse novo sumo sacerdote. É o sacerdócio perfeito. Ele fecha falando do Senhor Jesus Cristo. E a gente tira algumas lições aqui, porque a gente pode pensar assim, tá bom, mas como a gente já falou anteriormente, a gente não está apegado às coisas da lei, a gente não presta culto a essas coisas. Mas a gente acaba prestando culto, né, e se apegando a coisas que não vão de agrado ao Senhor. A gente se apega muito à nossa vida pecaminosa, a gente se apega a coisas que são materiais dessa vida, né? E acabamos esquecendo que Jesus Cristo, ele é acima de tudo. Nós não podemos voltar, em hipótese alguma, para aquele velho homem, aquela velha prática. A gente não pode voltar, porque aqui a gente vê uma exortação. Poxa, olha de onde eu estava, olha o que eu fazia, e olha aqui quem é o meu sumo sacerdote. Ele é imutável, ele é sacerdote, ele é o sacerdócio maior do que tudo. Ele está à direita do Pai para interceder por nós. Hoje, nós podemos realmente, de certa forma, nos apegar a coisas que, da mesma forma que esses judeus se apegavam, estavam lá presos àquelas coisas. Nós precisamos, né, como fala, se não me engano, no capítulo 4, que nós devemos tomar as decisões hoje, convém hoje de nós olharmos diretamente para o sumo sacerdote, que ele não tem mácula nenhuma. E aqui ele vem falar, aqui nesses versículos, justamente, que muitas vezes eles estavam ali olhando para o sacerdócio levítico, que era falível para homens. Nós, hoje em dia, não ficamos olhando para sacerdócios levíticos, homens, não temos isso. Mas nós corremos um grande risco, muitas vezes, de ficar olhando para homens. E ficar realmente convencido daquilo que estão falando. Quantos e quantos falsos profetas não tem hoje? Quantos e quantos falsos profetas falam coisas que não são bíblicas, são verdadeiras heresias, e muitos estão seguindo. Então, a exortação para nós, essa noite, é realmente a gente olhar para aquilo que é perfeito, não para aquilo que é imperfeito. Perdão. Aquilo que não traz nada de bom, no sentido de seguir, de olhar como modelo. Pelo contrário, a gente tem o Senhor Jesus Cristo. Ele, sim, é imutável. Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele está à direita do Pai. Só ele pode levar as nossas súplicas ao Pai. E assim, todo aquele que confessa o Senhor Jesus Cristo, ele pode ter a salvação no Senhor Jesus Cristo. E mais do que isso, o Senhor Jesus Cristo, ele quer salvar o perdido. Ele está lá para isso. Ele é o sumo sacerdote. Ele é o sacrifício perfeito. Não precisa mais, em hipótese alguma, levar lá sacrifício através de homens falíveis. Jesus Cristo foi o sacrifício perfeito. O próprio rei, aquele que não tinha pecado nenhum, se entregou por nós. Fala, Madu. Só um ponto que eu achei interessante, né? Eu acho muito, muito legal o jeito que o autor de Hebreus, ele é muito direto nas coisas que ele fala, né? Então, primeiro ele traz essa comparação de Jesus Cristo com o Melquisedeque, e logo depois, aqui no final do capítulo, ele traz a superioridade de Cristo, né? Então, eu imagino como isso aqui, para o povo da época, deve ter sido um choque de realidade. E do mesmo modo, hoje, para nós, é um choque de realidade do mesmo jeito. Porque, assim, pelo menos eu lendo esse capítulo, não só esse, mas principalmente esse, me faz ter um sentimento de constrangimento, sabe? É realmente constrangimento que eu sinto. Porque ele mostra o quão Jesus Cristo é perfeito, o quanto ele tem, assim, né? O quanto ele é superior a tudo e qualquer outra coisa, e todas as histórias que a gente está acostumado a escutar da Bíblia, e o quanto ele é realmente acima de tudo isso. E aí me faz ter essa sensação de constrangimento, porque o perfeito fez o que fez por mim, sabe? Então ele me traz esse sentimento. E é muito louco também pensar que aquele povo da época, eles estavam meio que realmente
voltando para as coisas antigas, né? Como eles estavam acostumados mais com as coisas físicas e agora era de repente tudo pela fé. Mas, assim, depois que você entende quem é o perfeito e o que o perfeito fez, você fica tipo, cara, que loucura. Como alguém pode realmente abandonar isso e voltar para coisas que não importam? Sim, obrigado. Obrigado, Madu. E para nós, principalmente aqui nos versículos de 25 a 28, que diz o seguinte, vou ler novamente, tá? 25 aqui. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por nós. Jesus Cristo, ele que é o sacrifício perfeito, ele é o único sacerdote que ele pode nos salvar totalmente. Ele é o único caminho. Só ele pode nos salvar totalmente. Todo aquele, né, que se achega a Deus, todo aquele que se achega em Cristo pode ser salvo totalmente, vivendo sem, e Jesus Cristo vive sempre para interceder. Ou seja, ele pode salvar totalmente os que por ele chegam a Deus. É uma suficiente graça que Jesus Cristo tem, né? E um poder da sua pessoa para salvar todos os homens que por ele se achegam. Ou seja, nós nos achegamos ao Pai só por um único mediador, que é o Senhor Jesus Cristo. E assim, lá em João 14,6, diz o seguinte, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar ao Pai senão por mim, ou seja, por Cristo. Nós não podemos ver a Deus, a não ser por Jesus Cristo. E me faz remeter, uma vez eu ouvi que o único jeito da gente de ver a Deus é perfeição. É o único jeito da nós vermos o Senhor Jesus Cristo é perfeitos. Nós não vamos ser perfeitos. Então, assim, se eu não sou perfeito, como é que eu vou ver a Deus? Mas Jesus Cristo nos torna perfeito. Só através do Senhor Jesus Cristo, o sacrifício dele nos torna perfeito ao ponto de nós podemos ver a Deus. Então, sem Jesus Cristo, não podemos ver a Deus nunca. Por isso que ele é nosso sacerdócio perfeito. E ele está lá direito. E ainda intercede por nós, né? Então, é muito bom saber disso. Que a gente não precisa seguir mais nada, né? A gente não está preso. Por isso que o evangelho nos traz para a liberdade. Quando fala de liberdade, principalmente ali para o judeu tinha tinha muitas leis para seguir, muitas coisas para seguir. E tudo era pano de fundo, porque Jesus Cristo traz para essa liberdade, ou seja, só precisa dele, não precisa de mais nada, ele é o sumo sacerdote perfeito, ele é nosso rei, ele está lá sentado à direita de Deus, e ele intercede por nós constantemente. Ele vive, intercede, né? E para isso, né, a gente precisa simplesmente nos achegar. Nós temos canal direto com Jesus Cristo canal direto com Deus através do Senhor Jesus Cristo, através da oração. Valério, é o Tiesco. Fala, Tiesco. Estava desligado aqui. Eu gostei muito de ouvir esse comentário final e de nos podermos chegar até Jesus, até Senhor, através de Jesus, né? Porque como nós estamos falando aqui sobre o sacerdócio de Jesus, segundo a ordem de Melquisedeque, a ordem de Melquisedeque, no meu entender, é que ela justifica o sumo sacerdócio de Jesus por falta da genealogia, né, que os judeus exigiriam por causa dos levitas. Jesus, como eles poderiam, né, aceitar Jesus como sumo sacerdote se ele não é da ordem da tribo de levita? Então, ele justifica, porque ele é uma outra ordem, uma ordem direta de Deus, e eu já vou chegar onde eu quero falar, e dando o sacerdócio, o sumo sacerdócio a Jesus, ele nos dá também a chance de sermos nós sacerdotes, né? Porque eu lembrei da passagem de 2 Pedro, até a Valéria me ajudou aqui, aliás, de 1 Pedro, que fala que nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus, né? Antes ele fala que nós passamos a ser sacerdócio real, nação santa, e para uma função, né, específica, que é anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, o papel de Jesus de nos tirar das trevas e nos trazer para essa luz, também é o nosso mesmo papel de proclamar as grandezas desse Jesus que é superior a todas as coisas,
para que outras pessoas também possam ter esse benefício, essa maravilhosa salvação que só tem em Cristo, como você mesmo disse, quando citou lá João, que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, é muito interessante, e você tem toda a razão quando você fala que o escritor de Hebreus, que é Deus, não é verdade? Muito inteligente em fazer essas comparações, que para os judeus significava muito, para nós, a gente fica aqui batalhando para entender quem é o Melquisedeque, mas para eles é coisa do dia a dia. Eles entendem, falou Melquisedeque, já sabia, e não tinha nem como, puxa, entendi, ele é superior a tudo mesmo, então não tem como eu voltar para outro. Obrigado, Tisco. É muito interessante quando você cita essa passagem de ser sacerdócio real, né? Porque Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote. E nós somos o sacerdócio real. Nós temos uma missão, né? Da mesma forma que no templo existia o sumo sacerdote que entrava no Santos dos Santos, e tinha os sacerdotes que tinham outras funções ali. Nós somos essas outras funções. Nós somos o sacerdócio real, né? Para proclamar as boas novas do nosso sumo sacerdote. Porque ele além de ser o sumo sacerdote, ele é o próprio sacrifício perfeito. E nós devemos proclamar essas boas obras constantemente, como nós somos sacerdotes real. Porque assim, o sacerdócio, né, como a figura do sacerdócio real aqui, vem muito na linha de nós podemos interceder por outros. Nós podemos, através das nossas orações, clamar a Deus por outra pessoa. Nós temos essa função como sacerdócio real. E assim, nós devemos realmente proclamar essas boas novas constantemente, para que outros possam enxergar essa maravilhosa luz que nós já temos. Paulo diz que nós temos a mente de Cristo. Logo, se nós temos a mente de Cristo, ele não fala assim, vocês poderão ter a mente de Cristo. Uma vez convertido, nós temos a mente de Cristo. Logo, eu tenho que agir como a mente de Cristo. Logo, eu tenho que ser luz para esse mundo. Logo, as pessoas precisam ver a maravilhosa luz do Senhor Jesus Cristo através das minhas obras. Eu preciso andar nessas obras. Então, assim, quando nós entendemos realmente o tamanho que é o Senhor Jesus Cristo na nossa vida, nós temos que proclamar isso. As pessoas precisam entender realmente. Carol? Assim, seguindo essa mesma linha de raciocínio, né, eu acho que falta, às vezes, para nós, também entendermos tudo isso, nos apropriarmos dessa verdade que temos hoje em dia, né, de que somos sacerdotes e que, como sacerdotes, conhecedores da palavra, temos essa incumbência de levar a palavra adiante, né? E para isso, a gente faz o que está fazendo hoje, né? Conhecendo cada vez mais a palavra, nos tornando cada vez mais próximo do que Deus quer de cada um de nós, para assim, como cada um é, né? Dentro do que é, poder chegar a outras pessoas e se aprimorando, anunciar quem? Anunciar o Mestre Jesus, né? Para que elas também conheçam e para que elas mesmas possam, sim, né? Também vir a chegar e, conhecendo Cristo, terem começo a sua vida, né? Transformadas e crescerem diariamente, né? E aí a gente vai lá para o Evangelho de Mateus, né? Da Grande Comissão, né? No final do Evangelho, e fala que as coisas vão se fechando, né? Certo? Porque ali também é quando Cristo, se eu não me engano, é a primeira ordem que ele deixa para a gente depois que ressuscita, né? Certo? De tão importante que isso é. Obrigado, Ciro, pelo comentário. E a gente chega aqui na conclusão, como nós falamos, o que vem fechando com muito que nós lemos lá, que nós estudamos no capítulo 2, né? Então, ou seja, sabendo de tudo isso, que nós agora sabemos do que é realmente a palavra do Senhor Jesus Cristo, o que ele é, que ele é o nosso sumo sacerdote, ele é poderoso, o sacerdócio dele, ele é imutável, Jesus Cristo, ele é perfeito, né? Ele é santo, ele é inculpável, ele é sem mácula, ele é separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Ele é o próprio, ele estava no início lá, na criação, ele criou tudo, por meio dele, por meio da palavra, por meio do verbo, que é ele, que é Cristo Jesus, foi feito tudo, ele é maior que tudo. Eu procuro sempre pensar assim, que é muito louco a gente pensar que o próprio Criador se fez criatura para nos salvar.
assim, fazendo uma analogia boba, assim, estou sentado numa mesa que alguém criou aqui, né? Imagina o criador dessa mesa se tornar mesa para salvar a mesa. É loucura. Por isso que a palavra de Deus, ela é loucura para os homens. Mas para os que creem, ela é uma bênção. A palavra do Senhor Jesus Cristo é uma bênção. Quando nós compreendemos, ou seja, quando nós compreendemos, e aí o autor vem falando lá, que isso são as premissas do evangelho, né? É o leitinho, nós já sabemos disso. E a partir desse leitinho nós queremos fazer mais. Queremos comer comida sólida, né? Então, só relembrando lá no capítulo 2:1, o autor de Hebreus diz o seguinte: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Nós devemos cada dia mais nos apegar a essas verdades ouvidas. Nós sabemos exatamente quem é o nosso Senhor Jesus Cristo. E nós nos apeguemos a essa verdade, nós não devemos jamais nos desviar. Fazendo, né? Vou esbanjar aqui. Nós devemos nunca nos apostatar da fé. Nós não devemos nunca. Se nós permanecermos fracos, indecisos, levado, como o Tiago fala, para qualquer vento de doutrina, ou coisas novas, né? Como o autor também de Hebreus vai falar mais à frente, ou por coisas do passado, o perigo de apostatar da fé é muito grande. É muito grande. Por essa razão, importa que nos apeguemos, ou seja, não devemos largar jamais isso. Isso aqui é a verdade. Jesus Cristo é superior a tudo, ele é nosso sumo sacerdote. E assim, para que jamais a gente se perca dessa verdade, né? Jamais nos desviemos. É o que ele exorta aqui, Guilherme? Sim, dentro disso que você está falando, é interessante notar que o verdadeiro cristão jamais vai se apostatar da fé. Uhum. Né? Os que se apostatam são aqueles que não creram de fato no nome de Jesus, não creram na superioridade de Jesus acima de qualquer outra coisa, não creram que Jesus veio e trouxe exatamente sendo o porta-voz perfeito de Deus, né? Não revelou toda a vontade. Então, as pessoas que não creem, que não compreendem isso, não são verdadeiros cristãos. Porque elas vão, uma hora ou outra, vão acabar abandonando, ou não vão acabar não vivendo, de fato, essa vida que professam. Né? E penso que isso ocorre, obviamente, ocorre dentro das igrejas hoje. Né? Porque os que ele fala até no capítulo anterior que nós estudamos lá, os que provaram de serem iluminados por Deus, esse dom e tudo mais, né? Uhum. Provavelmente essas pessoas não entendiam essa superioridade de Jesus. Porque quem entende a superioridade de Jesus, meu amigo, nada derruba essa pessoa da fé. Né? Essa pessoa vai permanecer firme, vai ficar fiel. Né? Então, o cuidado que nós temos que ter é em continuar compreendendo cada vez mais essa superioridade de Cristo em todos os aspectos. Né? Da lei, da antiga aliança, de Abraão, de Melquisedeque, dos sacerdotes. Cabe a nós estar compreendendo cada vez mais que Jesus é superior a todas essas coisas, inclusive a todas as coisas que temos hoje. Né? A trabalho, a estudo, a dinheiro, a família, ele é superior a todas essas coisas. Né? Então, cabe a nós estar nos apegando, né, como você bem falou, cada vez mais fielmente a essa palavra. Porque se nos apegarmos fielmente a essa palavra, seremos melhores trabalhadores, melhores estudantes, melhores maridos / esposas, melhores filhos, melhores pais. Oxente, quem que não quer isso? Uhum. Para a gente ter uma noção da superioridade de Jesus. Né? Então, não há como conseguirmos um sucesso, entre aspas, espiritual nessa vida se não for com Jesus. Não tem como a gente alcançar nada se não for com Jesus. Porque ele veio trazendo como deve ser um modelo perfeito a ser seguido como um filho de Deus. Né? Então, nós copiamos a ele porque ele era o exemplo perfeito. E nós também, como você falou no começo dos seus comentários sobre o sacerdote, nós fazemos o mesmo papel hoje. Né? Anunciamos, levamos nossas ofertas, louvamos a Deus, né? Cuidamos do templo que hoje é nossa vida. Né? Então, todos nós temos que e buscar cada vez mais a compreensão da superioridade de Jesus em todas as coisas da nossa vida. Amém, Gui. Amém. E é muito interessante a gente pensar também que, por exemplo, o único que poderia chegar mais próximo de Deus lá, falando lá do
do sacerdócio levítico, do sumo sacerdote, era só ele, uma vez por ano. Então, assim, aí lá no capítulo 10, lógico, a gente vai estudar ainda, né? Capítulo 10, 22, o autor diz: aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Ou seja, nós podemos, a qualquer momento, nos achegar a Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote. Ele é Deus, ele é rei, ele é sumo sacerdote, ele é o sacrifício perfeito, ele é tudo. Como o Guilherme falou, ele é tudo. Então, assim, nada pode estar acima disso. Então, assim, a gente tem que ter essa plena certeza, essa plena convicção. E, assim, se alguns de nós ainda está tomando leite, no sentido de que ainda não compreendeu exatamente o que o Guilherme falou, sobre, poxa, uma vez que eu compreendo isso, tenho plena clareza e tenho fé nisso, cara, eu não vou apostatar da fé. Porque eu sei que tudo, assim, é duro dizer, é duro falar, mas nada pode ser tão ruim nessa vida que me faça, por exemplo, apostatar da fé. Porque essa vida é passageira. Aí a gente olha de novo para os exemplos bíblicos, não é à toa. Quando eu sempre tenho dificuldade para entender e para compreender a vida de Jó, por exemplo, né? Porque, assim, principalmente depois que eu fui pai. Porque a gente lia assim, Jó perdeu 10 filhos, mas ganhou mais 20. Ganhou 20. Pô, legal. Cara, eu tenho 2. Eu não consigo imaginar perder um filho. Mas por mais que Deus me abençoe com 4. Cara, essa dor vai ficar. Então, assim, a gente olha, pô, Jó foi restituído, pô, agora tem 20 filhos. Pô, legal, bacana, só que, cara, e os 10 que foram? Eram filhos, adultos, sabe? Você acha que não sofreu com isso a vida toda por ter perdido esses 10 filhos? Eu não tenho dúvida. Mas ele dizia, falar no capítulo 42, né? Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje meus olhos te veem. Mesmo tendo toda a saudade, provavelmente, toda a dor da perda dos filhos, porque os bens voltaram, beleza, mas o filho não voltou. Deus não ressuscitou, Deus não fala que ressuscitou os 10 que morreram, não, ele deu novos filhos, restituiu em dobro. Então, assim, eu tenho dificuldade, de fato, assim, de compreender, né, essa perda, né, mas e ver Jó falando que antes ele conhecia de ouvir falar, mas hoje os olhos veem, isso é fé, isso é compreensão de que Deus é maior que tudo, e a certeza, né, que vai ter uma eternidade pela frente, onde, com certeza, Jó hoje tá vendo os filhos dele lá. Então, assim, não importa qual é a dificuldade que nós estamos enfrentamos ou venhamos a enfrentar, só Deus sabe. O importante é que nós devemos estar com a nossa fé muito fortalecida e cada vez mais comendo comida sólida na palavra, porque se um dia, né, como aquele cântico fala assim, quando a escuridão chegar, né, então assim, pode ser que chegue. Então assim, a gente tem que ter a nossa fé firmada para realmente não apostatar da nossa fé no momento de dificuldade nosso que está nos assolando. Nós devemos ter certeza que tudo, Deus sabe de todas as coisas e é por meio dele, para ele, são todas as coisas, e todas as coisas. Então a gente precisa olhar com olhos espirituais, mesmo passando por aflições, né? Como o Teco nos ensinou lá na carta de Tiago. Devemos passar pelas aflições com alegria, com alegria. Então, assim, talvez no meu mundo ou no seu mundo, as aflições sejam talvez a perca de emprego, uma faculdade não concluída, uma falta de dinheiro, mas assim, a gente não sabe que tipo de aflições vamos passar. Mas a gente tem que ter plena convicção que nós podemos nos achegar aqui, como fala, nos achegar ao sumo sacerdote, aquele que é o autor da vida, e falar diretamente com ele. E ele é perfeito e justo para interceder, para estar lá com o Pai. Ele é perfeito para ouvir, ele sabe das nossas dores, porque ele também foi homem. Jesus Cristo vivenciou as nossas dores, passou pelas aflições, passou pela morte, passou por percas, ele passou pelo abandono do Pai, ele teve morte espiritual, ele foi afastado de Deus. Ele passou por tudo, ele sabe dessas coisas. Só que ele sabe que tudo vai passar.
Mas a gente vai ter, né? No mundo nós teremos aflições, mas eis que ele está conosco até o fim dos séculos. Ele está conosco, temos o Consolador ainda, que é o Espírito Santo. A obra de Deus é perfeita. Devemos ter essa plena confiança no Senhor Jesus Cristo. Cristo é o sumo sacerdote, ele é amigo amoroso que nos convém. Portanto, acheguemos a ele com humildade, contrição, contritos, né, com ele, ou seja, devemos chegar com ele com humildade, né, e com muita confiança, sabendo quem ele é, de fato. Amém? Dormiram? Nada, tô aqui, firme e forte. Amém. Obrigado, gente, pela atenção. Mais alguém tem algum comentário? Te escuto. Queria só... Terra, fala aí, Terra. Só queria falar que, pô, faz muito sentido o que você falou sobre Melquisedeque ser 100, né? Ser o filho de Noé. Se parar para pensar na linhagem também, Abraão era da própria linhagem de 100. E também tem vários personagens que mudaram de nome, né? E como Melquisedeque, né? Acho que falei certo. Um título seria uma possibilidade dele ter meio que mudado de nome. Faz todo sentido na história bíblica, a gente vê isso várias vezes. Sim, assim, a gente... São todas subjeções, né? Faz sentido. Tem lá, você olha lá realmente a idade que um viveu, eles viveram juntos. 210 anos, dá para ter feito muita coisa juntos. Mas assim, mas a Bíblia não fala. E também não é o ponto. O ponto realmente é mostrar realmente que Jesus Cristo ele é superior a tudo. Inclusive, se for 100. Jesus Cristo é superior. Ele é superior a tudo. Ele é a obra perfeita. Tudo foi pano de fundo. Melquisedeque lá atrás, é pano de fundo para essa carta de Hebreus também. Tudo aconteceu com um propósito, para mostrar Cristo superior a tudo. Então, é muito legal a gente pensar, fazer algumas suposições, né? E tem alguns estudos sobre, falando, mas não importa se era 100 ou não era. O que fica claro realmente para nós é justamente isso. Jesus Cristo é superior a tudo. Desde Gênesis, Apocalipse, o ponto superior da palavra do Senhor, tudo aponta para Cristo. Tudo foi para Ele. Por meio dele, para Ele. Tudo é muito claro isso. São todas as coisas. Inclusive, desde o início, essas conjecturas que talvez a gente possa fazer, exposições, mas a gente tem que ficar realmente com o que importa, né? E é justamente isso. Por exemplo, a gente pode ficar pensando, caramba, mas o que aconteceu nesse período todo? Aonde foi parar fulano? Tem muita coisa que a gente estudando, a gente começa a pensar e fazer perguntas desse tipo. Mas o importante é a gente sempre deixar a nossa fé muito, muito clara no Senhor Jesus Cristo, que nada importa, só Ele é o Todo-Poderoso, Ele foi apresentado, Ele morreu na cruz por nós, e Ele realmente nos torna perfeitos para em algum dia nós chegarmos e ver a face de Deus, né? A glória do Senhor Deus naquele dia nós estivermos na eternidade. Obrigado, Terra, pelo comentário. Mais alguém? Pessoal, então, vou pedir para um varão orar. Daniel Meadows, pode orar para a gente? A Carol... Carol vai orar? Que isso? Sim, isso. Não, eu só ia fazer assim, um comentário com relação ao versículo. Calma aí. 12, que vai falar certo que quando há mudança de sacerdócio é necessário que haja mudança da lei. Então, também pelo menos assim, eu vejo assim que faz muita relação, tipo, você vira assim para o judeu, que é judeus convertidos, né, agora, esses cristãos, né, vira e fala assim, olha, a lei que era do Velho Testamento, a lei de Moisés, agora não vale mais nada. Entende? A lei de Abraão agora não vale mais nada, como mudou o sacerdote, que agora o sacerdote é Cristo. Então, agora temos a nova lei, que é a lei de Cristo, ou seja, agora, como a gente conhece aqui, é o Novo Testamento.
Isso mesmo, é que ele deixa muito claro. Ou seja, não está valendo mais nada, né? O sacerdócio mudou. Mudou e vocês estão querendo ir para o antigo, que não vale mais nada. Eu sou o sacerdote maior, o Senhor Jesus Cristo. O Guto, também o Senhor, né, o Deus Todo-Poderoso, através desse escritor de Hebreus, insistindo em demonstrar a superioridade de Cristo sobre todas as coisas, para que eles pudessem desistir dessa ideia de desistir, de apostatar, né? Uhum. Se tudo isso que ele está falando, se as grandezas de Cristo, se a superioridade de Cristo não os convencesse, não nos convencer, nada mais poderá nos convencer, não é verdade? Porque nós chegamos aqui à conclusão, analisando aqui, que realmente o autor tem toda a razão. Jesus é superior a tudo aponta para ele é o sumo sacerdote, superior que os anjos, Moisés e tudo mais. Então, se isso não for suficiente para nos convencer de ficar firme na fé até aquele dia, que Deus nos vai chamar, nada mais vai nos convencer. Porque o que mais poderia nos convencer, não é verdade? Então, é muito bom a gente relembrar e pensar dessa maneira para que a gente... Porque o objetivo que eu percebo aqui, que o objetivo principal do Senhor através do escritor, é que a gente fique firme, não abandone a fé, né? Esse é o objetivo principal, acredito eu. Acho que a Valéria vai falar alguma coisa. Eu vejo assim que para nós hoje, né? Se eu fui católica ou fui de qualquer outra, alguma outra religião, né? Isso serviu para que eu viesse até aqui, tivesse curiosidade sobre Deus e viesse em busca, muitos estavam em busca de Deus, outros, né, de alguma outra maneira conheceram as Escrituras, a palavra de Deus aqui. Aquilo serviu até nós encontrarmos a verdade. Agora já não serve mais para nós. E então a gente vê muitas histórias de cristãos que estão voltando a ser carismáticos, voltando para igrejas pentecostais, indo para igrejas da onde saíram, largando Cristo. Então, os cuidados que nós temos que ter hoje também, né? Olha, você vai voltar para o que não era e deixar onde está o verdadeiro Deus. Bom ponto, Valéria. Porque, assim, muitos cristãos, né, realmente vieram de denominações, até mesmo do catolicismo, onde, de certa forma, cumpria-se um rito, né, antigo, né? E realmente existe esse perigo, realmente, de querer voltar para isso, né? E a gente entende, assim, principalmente, vou falar do próprio catolicismo, né, que você se apega a alguns santinhos, né, alguns intercessores, né, com Deus, e a gente sabe que o único sumo sacerdote é Jesus Cristo, não tem mais nada superior a ele é o único que pode interceder entre nós e o Pai. Então, assim, existe realmente um perigo, né? De fato, eu conheço pessoas que eram da Igreja de Cristo, voltaram para o catolicismo, pessoas que eram da Igreja de Cristo e agora estão em denominações, assim, fazendo coisas do judaísmo, inclusive. Não faz sentido, né? Assim, para mim é muito louco, né? Um pastor ir lá na frente, fazer uma pregação, falar de Jesus Cristo e ter um candelabro lá. Só falta uma arca da aliança. Assim, como exemplo, eu não entendo isso, não faz sentido. Então, assim, eu fico imaginando ele pregar sobre Hebreus. Não vai pregar nunca. Porque eu falo, hoje eu vou pregar sobre Hebreus. Eu tenho que tirar tudo para poder pregar sobre Hebreus. Então, assim, por isso que o autor, ele fala realmente aqui, principalmente lá no capítulo 5, falando sobre beber leite, porque se continuarmos no leite, a gente vai ser levado, muito provável. Agora, quando nós estamos realmente cada vez mais comendo comida sólida, entendendo da palavra, jamais isso vai me deixar convencer, porque eu sei o que é verdadeiro, eu sei o que está escrito aqui, porque nós estamos apegados, estamos ouvindo as boas novas do Senhor Jesus Cristo e vivendo
essas boas novas, querendo praticá-las cada vez mais. Quem Ô, levantou? Guto, só complementando o que você estava falando, eles vão até pregar, Uhum. só que eles distorcem. Porque Também. eles pregam, eles usam a Bíblia, Uhum. mas distorcida. Verdade. Madu? Só esse ponto que a Valéria falou que eu achei muito interessante, como a gente tinha falado no início, hoje a gente não. É meio desconhecido pra gente esse ponto das leis, né? Leis judaicas, a gente não precisa seguir isso igual era de grande significância para eles na época. Mas, apesar de ser tão diferente, ainda é muito similar. Porque, como ela estava falando sobre as questões de, por exemplo, cristãos que estão voltando para onde estavam antes. Então, ao mesmo tempo que é diferente, é muito igual. E do mesmo modo, a resposta sempre vai ser a mesma. Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote para sempre. Amém. Amém, Madu. Mais alguém fazer um comentário? Se não temos, vamos orar e encerrar essa aula de hoje. Daniel Meadows, você está online? Está habilitado a fazer essa oração para nós? Agora estou. Acabei de chegar em casa. Boa. Vamos lá. Oremos.